Comecei atendendo as minhas clientes no fundo do quintal da casa dos meus pais. Hoje eu tenho um estúdio no centro da cidade e sou referência não só aqui como em toda a região. Mas nem sempre foi assim. Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu iniciei no mundo das tranças e dos cachos e como isso mudou a minha realidade. Tudo que falavam que era bom eu estar nesse da Eu nasci em Paulicéia, uma cidade bem pequenininha do interior de São Paulo. Eu sempre gostei muito de cuidar do meu próprio cabelo, desde criança, desde quando eu alisava ele. Eu amava fazer trança, penteado nas minhas bonecas, na minha irmã, nas minhas amigas da escola e até no meu pai. Eu lembro que eu fazia várias xuxinhas no cabelo dele, eu sempre gostei de mexer com isso. Mas a minha história com os cachos começou realmente quando eu passei pela minha transição capilar. Nessa época, eu criei o meu canal no YouTube, meu outro canal no YouTube, né, que é o Cachos da Sami, e comecei a compartilhar todas as dicas que eu fazia para manter o meu cabelo cacheado bonito em casa. E a minha primeira cliente, de fato, foi uma conhecida que ela sempre elogiava o meu cabelo quando eu passava na rua. E um dia ela perguntou quanto que eu cobrava para cuidar do cabelo dela. Nessa época eu não tinha nenhum conhecimento profissional sobre cabelo. Eu só via dicas na internet, no YouTube, em blogs, reproduzia no meu cabelo e gravava para o YouTube. E eu sabia fazer as coisas no meu cabelo. Eu usava muitas coisas caseiras, café, açúcar, farinha, frutas. Tudo que falavam que era bom eu tacava no meu cabelo. Então eu não tinha conhecimento nenhum. Mas ela insistiu tanto para que eu cuidasse do cabelo dela. Então eu peguei os produtinhos que eu tinha em casa, eu usava muito Scala, Salon Line, e fui até ela e fiz uma finalização no cabelo dela. Ensinei como que finalizava. Ela trabalhava cuidando de uma criança cacheada. E aí a criança viu o cabelo dela, a mãe da criança viu o cabelo, gostou. E ela me indicou para elas e eu também fui fazer o cabelo dessa menina. Eu fiz algumas vezes lavagem e finalização no cabelo dessa menina. E na época, gente, eu cobrava assim muito barato. Eu deveria ter cobrado uns 10, 15 reais, enfim. Algo muito simbólico mesmo, até porque eu não tinha intenção nenhuma de trabalhar realmente de fato com isso. Como a cidade era muito pequena, uma pessoa acabou falando para outra e surgiram mais duas clientes que eu ia até a casa delas para lavar e finalizar o cabelo. Eu lavava, finalizava e secava. Mas Paulicéia era uma cidade muito pequena, hoje em dia cresceu um pouco mais. Não tinha público suficiente, a maioria das pessoas alisavam o cabelo lá. Ninguém gostava de assumir o cabelo cacheado. E quem mora em cidade pequena vai entender o que eu vou falar agora. Quanto menor a cidade, menor a cabecinha das pessoas. Então tinha muito preconceito em relação ao cabelo natural. Inclusive, eu já sofri várias situações assim de humilhação mesmo lá em Paulicéia por conta do meu cabelo natural, tá? As pessoas rirem mesmo, debochar, colocar apelido por conta do cabelo que eu usava natural. Então era só essas clientes que eu tinha, só essas duas que de vez em nunca elas me chamavam para ir até lá lavar e finalizar o cabelo. Um dia a minha irmã estava colocando tranças na cunhada dela e eu já sabia fazer trança. Eu sempre soube fazer trança desde pequena, gente. Aquela trança básica, sabe? Eu sempre soube fazer desde que eu era muito pequena, tá? Não sei nem lembro como que eu comecei, quem me ensinou. Eu sei que desde criança eu sei fazer aquela trança básica, sabe? A trança comunzinha. E nesse dia minha irmã estava colocando tranças na cunhada dela. E ela começou muito cedo, já era 4 horas da tarde, e ainda faltava muito cabelo para ser trançado. Então ela me chamou para ajudar ela, eu fui até lá, e era uma box braids com jumbo, e nenhuma de nós duas tinha conhecimento nenhum sobre tranças, tinha experiência nenhuma sobre tranças. Minha irmã deve ter visto na internet em algum lugar e achou que sabia fazer e foi fazer. E eu lembro que a gente saiu da casa da cunhada dela, era assim umas 3 horas da manhã. A minha irmã, né, passou o dia inteiro, a madrugada inteira, e eu, né, o final da tarde, a madrugada inteira, lá fazendo trança nessa menina, nessa cunhada dela. E adivinhem só, quando a gente terminou, a mulher nem sequer pagou. A mulher foi pagar a minha irmã muito tempo depois. Eu fiquei muito brava com a minha irmã por ter ficado todo esse tempo lá e não ter recebido. Mas enfim, depois de um tempo ela pagou, minha irmã me passou o dinheiro. Depois disso, né, que eu vi que eu conseguia fazer trança no cabelo de outra pessoa, comecei a divulgar isso também, a falar que eu fazia tranças.
E nisso surgiu a minha primeira cliente de trança. Eu ia até a casa dela para fazer trança box braids. Essa eu tenho fotos, tá? Vou deixar aí para você ver. E vendo essas imagens, eu fico chocada como que alguém pagava para ter um resultado desse. Mas, na época, como eu falei para vocês, lá era uma cidade muito pequena. Ninguém sabia nada sobre tranças, ninguém usava tranças. Então, isso era, assim, o máximo para as pessoas, entendeu? Inclusive para mim, porque era a única referência de trança que eu tinha, era o que eu sabia fazer e estava lindo, maravilhoso. Nessa época, eu estudava enfermagem, eu fazia auxiliar e técnico de enfermagem. Eu tinha acabado de terminar o ensino médio e aí eu consegui bolsa para fazer esse curso de auxiliar e técnico de enfermagem, então eu fazia esse cursinho aí e achava que ia trabalhar com isso. Minha família sempre quis mudar de Paulicéia. Desde pequena eu sempre ouvi minha mãe comentando que quando meu pai aposentasse, a gente ia sair de Paulicéia. Quando eu terminei o curso de enfermagem, todo mundo achou que seria uma ótima ideia a gente sair de Paulicéia e ir para uma cidade maior, que é Dracena, onde eu moro atualmente. Aqui em Dracena tem Santa Casa, tem muitos postinhos de saúde, tem vários asilos, clínicas, então achamos que vindo para cá eu teria mais oportunidades de trabalho na área da enfermagem. Detalhe, nunca consegui trabalhar na área da enfermagem, nunca fui contratado, o máximo que eu fiz foi um estágio remunerado na Santa Casa da cidade, mas nunca consegui realmente, de fato, trabalhar com isso. Por muito tempo eu não entendi o porquê, eu fiquei muito frustrada na época, passei 2 anos fazendo provas, entregando currículos, mas não conseguia trabalho na área. E quando a gente mudou aqui para Dracena, nós não conhecíamos ninguém na cidade. Os meus pais tinham só um casal de conhecido deles da igreja, mas não conhecíamos ninguém na cidade. Então, começamos a nossa vida aqui do zero. Como eu não conseguia serviços na área da enfermagem e ainda tinha aquela cliente de Paulicéia que usava tranças, sempre que ela me procurava, eu saía daqui de Dracena, ia de ônibus até lá, eu saía muito cedo, ia de ônibus até Paulicéia, passava o dia na casa dela fazendo trança para depois vir embora. Às vezes eu dormia na casa da minha irmã, vinha no outro dia, porque minha irmã sempre ficou morando lá em Paulicéia, mas às vezes eu vim embora no mesmo dia e fiz isso por muito tempo, ia até lá somente para atender ela. Nessa época eu tinha o meu canal no YouTube e também tinha um perfil no Instagram onde eu tinha quase 60 mil seguidores. E eu fazia bastante divulgação, eu ia nas lojas, comprava as coisas e postava, marcava as lojas e assim eu comecei a me tornar conhecida na cidade. As pessoas começaram a me conhecer por conta das divulgações. Fiz parceria com algumas lojas da cidade, sorveteria, pizzaria, recebia bastante coisas em casa, mas não tinha um salário, ninguém me pagava, era sempre troca de serviço. Uma única loja me pagou durante um tempo, mas também não durou muito. E como eu precisava de dinheiro, eu não tinha uma convivência boa com os meus pais dentro de casa. Minha mãe, ela era um pouco narcisista e eu precisava de uma liberdade financeira para sair da casa dela, porque essa foi uma fase muito difícil, na verdade. Quando a gente veio para Dracena, meus pais, minha mãe principalmente, idealizava uma realidade assim, completamente diferente na cabeça dela do que realmente de fato aconteceu quando a gente mudou para cá. E a culpa de tudo isso acabou caindo sobre mim, porque eu tinha feito enfermagem, era eu que ia trabalhar, era eu que ia mudar a realidade da família, mas como isso não acontecia, então eu acabei sendo a culpada. E aí não tínhamos uma convivência boa dentro de casa, eu precisava fazer dinheiro, porque eu queria muito a minha liberdade financeira, então eu decidi postar nos classificados do Facebook aqui da cidade e eu cuidava de cabelos cacheados, como as pessoas seguiam as minhas dicas no YouTube, seguiam as minhas dicas no Instagram e gostavam muito, então eu decidi postar nos classificados e ver o que acontecia. Nessa época, minha agenda lotou a semana toda. Eu atendi de segunda a domingo, todos os dias. Claro que eu não tinha a agilidade que eu tenho hoje em dia, então, sei lá, eu devo ter feito 3 cabelos e demorado o dia todo para fazer, porém, eu atendi todos os dias. E nessa época, eu atendia no fundo do quintal da casa dos meus pais. Comecei atendendo na área, não tinha conforto, não tinha nada. Simplesmente eu peguei uma cadeira da cozinha da minha mãe, coloquei na área. A minha mãe tinha uma armação de uma mesa tubular, sabe? E aí eu peguei uma
tábua de guarda-roupa, que eu nem sei se a gente encontrou na rua ou se já tinha em casa. Coloquei em cima dessa armação de mesa, forrei um lençol, não era nem uma toalha de mesa, era um lençol da minha cama. Peguei um espelho, que a gente foi comprar esse espelho usado, gente, do outro lado da cidade a pé, porque ele tava muito barato, acho que eu paguei R$ 30 nesse espelho grande. E eu fui a pé buscar esse espelho, coloquei ele em cima da mesa e era assim que eu atendia as clientes. Lavava o cabelo delas no tanque da casa da minha mãe, não tinha lavatório, não tinha nada, gente. Eu simplesmente tinha espelho, os meus produtos Scala Salon Line, o meu secador e um sonho, entendeu? Era somente isso que eu tinha e foi assim que eu comecei a trabalhar na área. E a única coisa que eu fazia era lavar, fazer receitinhas caseiras e finalizar o cabelo dessas clientes. Tudo que eu achava bom pro meu cabelo, eu fazia no cabelo delas e finalizava. E elas amavam, porque não tinha nenhum outro salão, nenhum outro lugar na cidade que cuidava de cabelo cacheado. Foi aí, então, que eu decidi fazer um curso de cabeleireiro para ter mais experiência. Então eu fui até um lugar aqui na minha cidade e comecei a fazer esse cursinho de cabeleireiro. Não tinha nenhum curso especializado em cabelos com curvatura aqui na cidade, tá? Então eu fui fazer um curso tradicional mesmo. Aprendi a fazer progressiva, escovar, cortar, pintar, fazer selagem, o cursinho tradicional de cabeleireiro. E comecei a trabalhar com isso, comecei a divulgar que eu fazia progressiva também, que eu fazia chapinha, escova. E você acredita que eu quase não tinha público para isso? As pessoas que me procuravam para alisar eram pouquíssimas. Todo mundo que vinha fazer o cabelo comigo queria deixar o cabelo natural, queria passar pela transição, queria aprender a finalizar. Como eu falei para vocês, eu não tinha uma convivência muito boa com a minha família, principalmente com a minha mãe. E nessa época ela fazia de tudo para que não desse certo essa minha profissão como cabeleireira, porque ela não aceitava que eu não fosse seguir a carreira de enfermagem. Então era muito difícil atender as clientes, porque ela ficava xingando dentro de casa, ela ficava fazendo o ambiente ficar assim o mais perturbado possível para que as clientes não voltassem, tá? Então eu decidi que eu iria entrar numa lavanderia, inclusive foi uma cliente minha que foi fazer cabelo e falou que tinha uma amiga dela que tinha uma lavanderia, que estava precisando de alguém para trabalhar, e eu entrei nessa lavanderia como passadeira. Eu trabalhei durante 7 meses nesse lugar e foram os piores 7 meses da minha vida. Nessa fase aconteceu muita coisa, eu tinha um relacionamento antigo que acabou muito turbulento. Essa pessoa onde eu trabalhei, ela me explorava de todas as formas possíveis. Ela nunca me pagava no dia certo. Nesses 7 meses, ela nunca assinou minha carteira, era sempre uma desculpa diferente. Eu comecei passando roupa e quando eu saí de lá, eu já tava fazendo o papel de uma gerente da lavanderia, porque eu fiquei conciliando, tá? Durante a semana, segunda a sábado eu trabalhava até meio-dia. Então, de segunda a sábado, eu ia pra lavanderia. Sábado, no período da tarde e no domingo, eu atendia as clientes em casa. Quando eu decidi que eu ia sair da lavanderia, porque não estava me fazendo bem, eu não recebia no dia certo, eu passava por humilhação, tanto dela quanto de clientes da lavanderia, que eram pessoas que tinham condições financeiras melhores, então elas achavam que tinham o direito de humilhar mesmo, sabe? É uma situação assim é tanta coisa que se eu for contar, tem que ser um vídeo só pra isso, tá? Então eu vou só resumir. Passei muita humilhação naquele lugar, eu vivia mal-humorada, eu chegava em casa, tinha um ambiente super estressante, inclusive eu perdi uns 5 quilos ou mais nessa época, porque realmente foi uma fase muito turbulenta da minha vida. E aí eu decidi que eu ia sair dessa lavanderia. Quando eu falei pra dona, né, pra minha patroa no caso, ela me humilhou lá na frente, ela gritava para todo mundo ouvir que eu nunca ia dar certo como uma cabeleireira, que eu sempre ia ser uma cabeleireira de fundo de quintal, que isso não ia dar certo, que eu ia ter que voltar para ela, me humilhando e que eu teria que aceitar qualquer mixaria que ela me pagasse. Toda vez que eu falo sobre isso, é como se eu estivesse vendo ela na minha frente, falando exatamente essas palavras. Você vai voltar se humilhando e vai ter que aceitar
qualquer mixaria que eu te pagar. Saí de lá, não sabia como que eu ia viver, porque eu não tinha muitas clientes, eu não fazia o dinheiro suficiente para me bancar. Dentro de casa eu não tinha um ambiente bom para viver. Mas saí de lá, entrei com um processo contra ela, como lei trabalhista, porque era tudo errado lá, gente. Então eu entrei com um processo contra ela. Esse processo demorou anos pra sair. Enfim, foi um caos, para não dizer outras palavras, assim, foi um caos esse momento da minha vida. Então eu decidi que focaria somente nos atendimentos. Comecei a postar com frequência nos classificados da cidade, comecei a investir em produtos, comecei a comprar um produtinho melhor aqui, outro ali, fazer vídeos, criei um perfil do Instagram do estúdio, comecei a postar ali os antes e depois dos meus trabalhos. Eu não entregava resultado bom. Eu vejo as fotos de dia e eu falo, meu Deus, que era isso? Mas era o que tinha, não tinha nenhum outro lugar que cuidasse de cabelo cacheado. Então as pessoas vinham até mim. E o dia que eu vi que realmente estava dando certo foi quando pessoas começaram a sair de outras cidades para vir até a minha casa fazer o cabelo. Então eu atendia gente de Tupi Paulista, Junqueirópolis, Ouro Verde, que são todas cidadezinhas aqui ao redor da minha. Eu atendi no fundo da casa dos meus pais por mais ou menos 2 anos. E nessa época eu comecei a investir mais nas coisas porque eu sabia que era isso mesmo que eu queria. Fui até um brechó e comprei um kit usado de móveis. Vinha uma bancada de barbeiro, sabe? Aquelas bancadinhas com gavetinha de barbeiro. Então era aquela bancada com espelho, uma cadeira e um lavatório. E aí eu comprei um secador novo, fui comprando as coisas, investindo em produtos. Quando chegou o momento que eu já conseguia receber uma quantidade boa para me bancar sozinha, eu decidi sair da casa dos meus pais, porque realmente a convivência não era boa. Então uma amiga me ajudou a conseguir uma casa, o vô dela tinha casas de aluguéis, então eu aluguei essa casa do vô dela e fui morar sozinha no centro da cidade. Nessa época, já tinha passado a fase turbulenta da minha vida. Eu já estava em um relacionamento com o meu atual marido, João Vitor, e também estava grávida e não sabia. Eu mudei para essa casa já estando grávida e não sabia. E depois, de um tempo morando ali, eu descobri a gravidez e fiquei atendendo ali na sala. A sala tinha um espaço grande onde eu consegui montar o salão e foi ali que eu realmente comecei a focar no meu trabalho. E eu atendi nessa casa também durante uns 2 anos, tá? Foi nessa casa que a minha filha nasceu. O pai dela trabalhava no período noturno, então durante o dia ele ficava com ela e eu fazia os atendimentos ali na sala de casa. Sempre que eu precisava dar mamar, ir lá auxiliar ele com os cuidados, eu corria lá, cuidava dela e voltava a atender. E quando eu mudei para essa casa, que eu realmente comecei a investir no meu trabalho, eu fazia o dinheiro, eu ia lá, comprava poltronas, eu troquei a minha cadeira ali, eu troquei o meu lavatório, eu comecei de fato a investir na minha profissão. Minha clientela duplicou assim, que chegou época de Fapidra aqui, que é uma festa que tem na minha cidade, que inclusive é nessa época de frio, junho e julho, eu não tinha horário para atender todas as clientes. Eu atendia sozinha, né? Então eu não tinha mais horário para atender todas as clientes. Eu até cogitei atender uma cliente 6 horas da manhã, tendo uma criança pequena. Imagina o horário que eu ia ter que acordar, arrumar tudo para começar a atender essa cliente. Porque realmente eu não tinha mais horários, porque duplicou a minha quantidade de clientes. Nessa época também eu comecei a investir em cursos online, porque aqui na minha cidade não tem nada especializado em cabelos com curvatura. Então todos os cursos que eu tenho eu fiz online. Então comecei a investir em cursos online, curso de trança, cursos de especialista em curvaturas mesmo. E nessa casa também eu tive a minha primeira aluna, onde eu ensinei para ela todo o meu conhecimento com tranças e eu fiquei muito feliz, que era algo que eu queria muito fazer, porém tinha muito medo. Ela aprendeu tudo bonitinho, eu entreguei certificado para ela na época, foi muito especial para mim. E depois de um tempo a minha filha já estava grande, ela já estava engatinhando, querendo andar e não queria mais ficar presa dentro do quarto, em cima da cama, no bercinho dela. Ela queria correr pela casa, gente, engatinhar, brincar, fazia mais barulho e começou a ter um atrito ali entre os atendimentos e a minha vida pessoal dentro de casa. Meu marido trabalhava à noite, né? Então ele passava o dia todo com a neném em casa e eles ficavam trancados dentro do quarto, porque na sala eu estava atendendo, então não tinha como eles ter ali uma liberdade maior dentro de casa. Foi quando eu decidi dar o maior passo da minha carreira
que foi sair de casa e abrir um espaço para o estúdio no centro da cidade. E na época eu fiquei assim com muito medo. Até hoje eu tenho medo. Acho que empreender é isso, é arriscar, né? Você tá dando tiros no escuro, então é arriscar. Mas na época eu tinha muito medo, porque ia duplicar os nossos gastos. Como eu atendi em casa, então os gastos eram só água, eletricidade, internet, era um gasto só, né? E aluguel, tudo era um combo só. Mas quando eu decidi sair de casa, né, abrir o espaço no centro da cidade, eu tinha muito medo, porque eu ia ter que fazer tudo sozinha. Por mais que o João me ajudasse, me ajuda até hoje, não fazia sentido para mim que eu alugasse um espaço para trabalhar e que o meu marido tivesse que tirar do salário dele para me ajudar a pagar lá. Não fazia sentido para mim. Eu sempre tive na minha cabeça que eu teria que fazer com o meu trabalho dinheiro suficiente para, no mínimo, pagar as contas daquele lugar. E fui com a fé e com a coragem, com muito medo. Abrimos o espaço lá. Coloquei fachada, que era um sonho meu ter uma fachada assim grande com o meu nome. Coloquei fachada. Hoje eu sou referência em atendimentos. Ontem mesmo, por exemplo, eu atendi uma cliente que está comigo desde quando eu atendia lá no fundo da casa da minha mãe, que é a Mari. Ela sempre fez trança comigo desde essa época. E atendi pela primeira vez uma cliente que veio da cidade de Irapuru, que fica próxima aqui da região. Ela me achou pela internet, pelos conteúdos que eu gravo, pelo Instagram do estúdio, Facebook, ela me encontrou por lá. Então hoje eu consigo ter esse equilíbrio de público. Pessoas que estão comigo desde quando eu comecei e pessoas que chegam novas todos os dias. E eu sou referência em atendimentos com cabelos com curvatura e tranças, não só aqui na minha cidade, mas como na região inteira. Eu tenho muito orgulho de falar que o meu espaço, né, que eu fui pioneira em atendimentos com cabelos com curvatura. Depois que eu iniciei nessa jornada, uma pessoa que era minha cliente também decidiu começar a trabalhar com isso, surgiu outra pessoa também. Quando eu comecei não tinha ninguém, era tudo um mato, e eu fico assim muito emocionada ter abrido portas para essa área aqui na cidade de Dracena. Hoje o meu espaço, ele é bem estruturado, consigo dar um conforto para as minhas clientes. Quando eu atendia lá no quartinho no fundo da casa dos meus pais, não tinha ar-condicionado, era só um ventilador que nem cabia dentro do quartinho com a gente, porque era muito pequeno, então o ventilador ficava pro lado de fora. Eu passava muito mal, porque minha pressão baixa no calor, então eu vivia passando mal, tendo que cancelar atendimentos por conta do calor. Hoje eu tenho um ambiente climatizado, eu tenho uma cadeira confortável para os clientes, um lavatório confortável. Hoje eu consigo oferecer tratamentos de qualidade com os melhores produtos que tem no mercado hoje para cabelos com curvatura e para tranças. Hoje, a minha mãe é minha auxiliar no estúdio, em alguns procedimentos com tranças. Para vocês verem, né? Como eu falei, ela nunca me apoiou no começo, no início, mas hoje ela acaba me ajudando no estúdio. Tenho muitos planos para o estúdio, inclusive esse mês, muitas coisas novas vão acontecer. E eu venho compartilhar aqui com você. Junto com essa evolução do crescimento do meu trabalho, eu também evolui muito na qualidade do que eu entrego. Eu comecei entregando isso aqui, essa trança, e hoje eu entrego este resultado aqui. Eu comecei entregando esse resultado num cabelo com curvatura, e hoje eu entrego isso aqui. E eu sou muito, muito apaixonada pelo meu trabalho, muito mesmo. Eu sou muito grata a Deus por ter colocado assim esse dom maravilhoso na minha vida, porque isso sempre teve comigo desde pequena e por um tempo, né, eu acabei não enxergando que era disso que eu gostava, tentei ir para as outras áreas, mas realmente o que eu gosto de fazer é isso. Eu amo cuidar das pessoas, eu amo realçar a beleza, eu amo ensinar o que eu sei, compartilhar isso com você também. Muitas pessoas vêm no meu estúdio hoje pela primeira vez e acham que sempre foi assim, que eu já comecei lá em cima, que eu já comecei com espaço no centro, e eu sempre faço questão de contar a minha história, contar como eu comecei, porque é a maior conquista que eu tenho na minha vida, assim, foi realmente
ter criado a minha profissão do zero, foi realmente ter feito acontecer com o saldo zero, sem conhecimento, sem experiência, numa cidade nova onde eu não conhecia ninguém, e hoje eu sou referência em atendimento. Se você tem um desejo aí no seu coração, iniciar no mundo das tranças, dos cachos, na área da beleza, ou de fazer qualquer outra coisa que você sabe que é o que você quer, que é o que você gosta, vai atrás e faz acontecer. Hoje em dia as coisas acabam sendo mais fáceis. Internet, Instagram, TikTok, YouTube, tudo que você quiser aprender, você aprende hoje na internet. Na minha época não era assim. Não tinha tantos conteúdos, não tinha tantas pessoas produzindo conteúdos como tem hoje em dia. Então não deixe de fazer algo que você quer pela situação que você está atualmente, pelo que as pessoas estão te dizendo. Foca no que você quer e corre atrás. É o que eu estou fazendo com esse canal. Eu tenho um plano de ação para mudar ainda mais a minha realidade, a realidade da minha família. E esse canal foi um dos meus primeiros passos para que isso aconteça. Eu vou conseguir, vou compartilhar com você e vou te fazer mudar a sua realidade também, tá? Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal, porque isso me ajuda demais, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.